Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois às pessoas que têm será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então encontramos-nos aqui neste dia, desse 16ª semana do tempo comum. Nos encontramos aqui com um enigma neste evangelho. Por que será que Jesus escolhe falar por parábolas? E a resposta de Jesus Cristo, embora ele tenha dado, parece também um pouco enigmática para nós, né? Mas a gente vai esclarecer algumas dessas questões, prometo. Primeira leitura, a gente ouviu um pouco de como Deus tinha um jeito peculiar de falar com o seu povo. Deus, naquele momento, escolheu falar para Moisés de uma forma também não muito usual. Ele utilizou trovões, terremotos, uma montanha pegando fogo para poder conversar com Moisés. Foi um jeito muito específico de falar para passar a sua mensagem. Deus escolhe o jeito como quer falar com a gente. Essa leitura, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, querem dizer isso para nós. Deus nos fala de muitas formas. Inclusive, tem até um texto da Carta de São Paulo que fala assim para a gente. Deus, de diferentes modos, escolheu falar com o seu povo. De muitas formas, Deus se comunica com a gente. Claro que a linguagem que Deus quer usar para a gente é a linguagem que Ele tem para dizer. Ele não pode curvar-se à nossa vontade, porque cada um que tem sua vontade vai exercê-la do modo como bem lhe convier. E no caso de Deus, Ele desejou falar assim com a gente. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a gente vê a opção que Deus faz de se comunicar. Porém, Moisés entendeu a vontade de Deus. E também os discípulos do Senhor são convidados a entender. De que forma a gente vai entender esta vontade? A gente vai entender essa vontade quando a gente estiver sensível à palavra de Deus. Foi isso que nos disse o Evangelho. As pessoas que não entendem as parábolas de Jesus é porque tornaram seu coração insensível. Este é o ponto que a gente tem que pegar aqui para o aprendizado da gente hoje. Não podemos deixar de ser sensíveis à vontade de Deus, à voz de Deus, às comunicações de Deus para nós. O Senhor o tempo todo está falando com a gente. Pergunto a vocês, será que realmente nós estamos atentos a esses sinais de Deus para nós? Será que estamos atentos à fumaça que sai da montanha, ao grande tremor que Moisés viveu? Será que a gente está atento às parábolas de Jesus? Olha, a linguagem do trovão eu acho mais difícil de compreender do que a linguagem de uma parábola. Então Jesus ainda está dando uma colher de chá para nós. De que jeito, então, a gente vai compreender essas parábolas? Basta a gente parar e colocar o nosso coração em Deus. A oração vai nos ajudar a fazer uma boa leitura das parábolas de Jesus, do entendimento que o Espírito Santo nos dá quando vem sobre nós em seus dons. Então, buscando então a oração, buscando então o Espírito de Deus, nós poderemos finalmente compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Seja pelos trovões, seja pelas parábolas. Basta que o nosso coração se torne sensível a essa vontade. Então, a partir disso, coloquemos o nosso coração atentos ao coração de Deus. Porque o Salmo expressou para a gente um louvor a Deus.
E este salmo honra a Deus de que sentido? Louvor a vós, Senhor, por todas as coisas. Sede bendito o nome santo, no templo onde refúgio vossa glória. O Senhor sonda as profundezas, o Senhor sabe de tudo. De diversas formas o Senhor está atento a nós. No entanto, nem sempre a gente está atento a Ele. Então, rendendo o nosso louvor a Deus, fiquemos atentos ao Senhor. Aquilo que Ele tem a nos falar, aquilo que Ele tem a nos comunicar. É importante que a gente se torne sensível à palavra de Deus. Agora, não para que a gente entenda do nada aquilo. Estar sensível à palavra é ler a partir da oração. Existe um jeito de rezar muito bom, que eu sempre recomendo aos jovens que vêm me procurar na direção espiritual ou em algum outro momento, chamado leitura orante da palavra de Deus, ou, em palavras mais chiques, Alexio Divina. Procure aí na internet, depois dessa missa, como é que reza a Alexio Divina, como é que faz a leitura orante da palavra de Deus. No podcast Vamos Juntos, que é um podcast que eu apresento toda semana, inclusive aqui na rádio da nossa associação, tem um dos episódios que eu falo sobre isso. É um episódio todo dedicado a Alexio Divina. Vai lá procurar depois, tentar escutar. Procura saber como é que faz essa leitura orante da palavra de Deus. A partir desta oração, a gente tem um bom método de entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Porque a gente tem olhos, tem ouvidos e tem coração. Olhando com os olhos, a gente vai poder ver a graça de Deus diante de nós. Atentos com os ouvidos, poderemos ouvir a voz do Senhor. E com o coração descansado nele, finalmente compreenderemos aquilo que ele tem a nos dizer. Vai por mim. Vocês vão dar certo se colocarem o coração em Deus, se tornarem sensíveis à palavra dele. A sua voz está o tempo todo nos chamando para alguma missão. Será que você já entendeu qual que é a sua? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.